Olá, ou de casa, dá licença para o nosso último Bahia Rural do ano. Estamos nos despedindo de 2024 e sempre é bom lembrar de tudo que aconteceu ao longo do ano. Por isso, começamos hoje o nosso período de retrospectivas com as melhores reportagens exibidas aqui. Veja só o que preparamos para você. Cacau a pleno sol. Vamos revisitar os pomares que estão sendo implantados no oeste da Bahia. Timpenny, a modalidade esportiva equestre que vem ganhando destaque no sertão. Ciência, o trabalho da fundação que desenvolve cultivos adaptados ao cerrado baiano. E uma receita que mistura sabores, um pudim que leva queijo, calda de doce de leite, farofa de tapioca e coco. Tudo isso a partir de agora, aqui no Bahia Rural, o programa campeão de audiência nas manhãs de domingo. Estamos começando o nosso período de retrospectivas e hoje eu convido você para rever uma reportagem sobre o cultivo do cacau no Cerrado Baiano. Os nossos colegas da TV Oeste trazem detalhes sobre o manejo do cacau a pleno sol. Ao olhar para essa terra, seu Antelmo sente orgulho. É aqui que ele depositou todo o seu sonho. Natural do sul da Bahia, ele mora há 30 anos no oeste baiano. E há 9, o produtor rural decidiu investir na cacauicultura. O início foi de desconfiança dos amigos. Afinal, plantar cacau na região oeste com o tempo firme e baixa umidade, com o sistema a pleno sol, era uma novidade. Estamos fazendo uma floresta de cacau. A região tradicional não, ele faz a cabruca. A cabrucal, que é tirar a árvore dentro, fazer para entrada de luz e plantar cacau. Aqui no Cerrado, aqui no oeste da Bahia, aqui no município de Riachão das Neves, nós estamos fazendo totalmente um plantio a pleno sol em áreas degradadas. Isso vai ajudar o sequestro de carbono, vai ajudar o meio ambiente. O manejo adotado para produzir o cacau foi sem sombreamento e com irrigação. A abundância de água no Vale do Rio Grande contribuiu para o sucesso. Por nós aplicarmos aqui uma alta tecnologia a pleno sol, nós temos uma produtividade bem maior. A média do sul da Bahia hoje são 20 arrobas por hectare. A nossa média hoje, a mínima, são 200 arrobas por hectare. Moisés entrou na parceria com Antelmo em 2019 com o desenvolvimento de mudas. O trabalho feito até o momento foi adaptar essa planta. Foram 2 anos aí sim de trabalho nesses últimos 2 anos para chegar a esse ponto de uma muda de cacau e a pleno sol desde o início, buscando mais precocidade e uma maior produtividade no início do ciclo produtivo dela. O material genético foi trazido do sul da Bahia, da unidade da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC. A parceria deu certo e as mudas se adaptaram, apresentaram boa resistência a pragas e têm alta produtividade. A CEPLAC trouxe material genético para cá, eles estão desenvolvendo, tornando o material mais rústico para esse ambiente que é mais rústico, é diferente do sul da Bahia. Então a gente vem tanto validar, ensinar e trazer ciência, mas também aprender muito. A cacauicultura ainda é uma novidade aqui no oeste baiano, mas a cada ano mais lavouras como essa estão sendo plantadas aqui na região. Enquanto a cultura se expande, cresce também a curiosidade. Por que a região forte na soja e no algodão resolveu investir no cacau? A resposta está nos números. As grandes lavouras irrigadas chegam a produzir 300 arrobas de cacau por hectare. Hoje nós temos aqui produções já marcando acima de 300 arrobas e eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar as 400 arrobas com melhoria. Todo o trabalho com o cacau tem dado resultado. E a cada dia, novos produtores rurais aqui do oeste baiano estão querendo entrar na cacauicultura. Neste momento, 600 hectares já estão plantados e a expectativa é que a cada ano sejam plantados 400 hectares. A Embrapa, que desenvolve tecnologias e cultivares para a agricultura brasileira, também é parte deste projeto. Nós estamos aqui com 12 pesquisadores, 12 referências
na pesquisa no bioma cerrado para estudar o cacau e dar soluções para eventuais problemas que venham a acontecer. Primeiro ponto, produtividade. Segundo ponto, manutenção da qualidade. E terceiro ponto, repetibilidade do processo. E a nossa tecnologia, a nossa inovação, que começou dentro de uma incubadora de empresas, uma startup, é trazer controle e processo para o processo de fermentação. De desacreditado a visionário, seu Antelmo é só alegria ao ver o que ele começou a dar tanto resultado. Eu me sinto orgulhoso, porque no início eu fui chamado de louco. As pessoas me chamavam de louco. Eu costumo dizer que não sei se quem era pior, eu que fui o louco ou Moisés Schmidt que acreditou no louco. Eu não sei quem é o mais louco dessa história. Só sei que deu certo. Eu tinha certeza disso. Eu vim do cacau, eu vi que o cacau ele dava resposta de produção muito alta aqui no Oeste. Nós temos um clima bem definido, 6 meses de chuva, 6 meses de sol. E nesse período de sol, se a gente colocasse a irrigação, manejo de solo, tudo certinho, o manejo das plantas, ele daria certo. E como está dando certo. No próximo bloco, tem Timpene, ciência agrícola no Cerrado. E uma receita linda que mistura sabores. A gente volta já. Estamos de volta com Bahia Rural. Em uma reportagem de destaque deste ano, os nossos colegas da TV Subaé mostraram pra gente uma modalidade esportiva equestre que vem ganhando espaço no sertão da Bahia. É o Timpene, time no curral. Na arena montada neste rancho no distrito de Maria Quitéria, o prazer desse grupo é lidar com 2 categorias de animais, cavalos e bois. Não por acaso. Para eles, o rodeio de raiz é um hobby em comum. Pelo menos uma vez por semana, ou sempre que uma folga é possível, ninguém abre mão de curtir este universo country. Atuar sempre em conjunto com bom entrosamento e confiança é uma das principais características da atividade. Mas afinal, como tudo funciona? Desse jeito aqui, cada grupo tem 3 participantes. A equipe precisa separar os bois que estão identificados com um número. Vence quem conduzir os animais nos currais em menos tempo. É um esporte equestre, uma prova cronometrada onde envolve cavalos, bois e tempo. Em síntese, é uma prova onde temos que encurralar 3 bois, sorteado pelo juiz da mesma numeração, em até 60 segundos, em uma arena de competição, onde mede 70 por 35 e tem um curral central. E quem fizer o menor tempo ganha, corre para o abraço. Se existem regras, então essa é uma diversão organizada, levada a sério e tem até nome, Timpene, uma modalidade que nasceu nos Estados Unidos no final do século XIX. Em português, Timpene significa equipe de apartação, um trabalho antigo para separar o boi para dentro dos currais, mas que acabou se transformando num esporte com adeptos em várias partes do mundo. Um esporte que necessita, acima de qualquer coisa, de muita concentração e muita habilidade também. Eu sempre fui um apaixonado por cavalo, sempre gostei muito de andar de cavalo, tudo que envolve cavalo, mas quando eu descobri o Timpene, que é um esporte que você pode praticar com seus amigos, aí eu gostei, comecei ainda mais a me dedicar ao esporte. A última Expofeira eu fui campeão da minha categoria, fiquei em primeiro lugar. A primeira competição de Timpene em todo o mundo aconteceu na década de 1940, isso lá nos Estados Unidos. No Brasil, a modalidade passou a ser conhecida 50 anos depois. Na região de Feira de Santana, o Timpene, nos últimos anos, vem ganhando destaque no cenário esportivo. A Bahia já conta com mais de 500 participantes. 50 são competidores ativos. A gente treina com muita cautela, cuidado. Graças a Deus a gente não tem nenhum interstício, nenhuma intercorrência para com competidores. E aqui a gente segue nesse calendário de 2024, graças a Deus, sem nenhum tipo de
fratura com o competidor e prezamos 100% pelo bem-estar animal. Isso, o animal não pode sair daqui machucado, né? Não, de forma alguma. Inclusive, temos a inspeção de veterinários nas competições que faz acompanhamento. Se tiver qualquer tipo de maltrato, o competidor é desclassificado e passível também de ser banido do esporte. Então, a gente preza 100% pelo bem-estar. Team Penny é um esporte muito família, um esporte que pode participar criança, pode participar idoso. É o esporte da família hoje. Bem democrático, né? Bem democrático. E assim, hoje a gente tem várias pistas começando agora. Tem muitos projetos para o ano que vem. Muita prova bacana, muito lugar bacana para a gente fazer prova. E quando se fala em competições e torneios, os praticantes precisam estar bem preparados. Neste rancho, na zona rural de Feira de Santana e em outros da região, eles treinam em média 2 vezes por semana. Na Bahia são realizadas 8 competições durante o ano. Tá aí o Team Penny. Vamos agora para um brevíssimo intervalo. Na volta tem ciência agrícola e sabores especiais do sul da Bahia. A gente volta já. Voltamos com Bahia Rural e em clima de retrospectiva. A ciência agrícola sempre tem espaço garantido aqui na nossa programação. E um dos destaques é o trabalho de pesquisadores do oeste da Bahia que desenvolvem estudos em busca de soluções para a produção de alimentos no Cerrado baiano. Vale a pena rever. Do alto até parecem pequenas quadras, mas basta olhar de perto estas plantações para ver as plaquinhas que identificam o que está sendo cultivado em cada talhão. E não deixam dúvida, estamos em um campo agrícola experimental. A área em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, tem 145 hectares reservados exclusivamente para pesquisa. As plantações pertencem à Fundação Bahia, uma entidade sem fins lucrativos mantida pelos próprios agricultores. Desde 1997, eles cultivam lavouras para verificar como elas se comportam nas condições do cerrado. Nós focamos aqui principalmente as culturas que mais estão relacionadas com o oeste da Bahia. Carro-chefe é a soja, o algodão, o milho e também as culturas de sucessão, né? Então a gente tem um programa para essas culturas e dentro das pesquisas nós temos os pilares que a gente realiza a pesquisa. Então nós temos a parte de entomologia, de nematologia, de fitopatologia, genética e fitotecnia. É um complexo aí de muitos trabalhos para dar sugestões e sustentabilidade para o produtor. A fitotecnia é o estudo das plantas. A fitopatologia estuda as doenças. A entomologia, os insetos. A nematologia, os nematóides ou vermes. E a genética, o estudo dos genes. Aqui, todos estes ramos da ciência entram em ação na busca por uma agricultura mais produtiva e sustentável na maior fronteira agrícola do norte e nordeste do Brasil. A cada safra, novas lavouras experimentais são semeadas, um trabalho que conta com dezenas de pesquisadores e especialistas. Nós temos aqui um plantio de mais de 30 variedades comerciais utilizadas e plantadas no oeste do estado da Bahia. E nesse momento ele vai produzir informações de condução, de manejo de doenças e o comportamento genético desse material para coletar informações dentro da safra, né? Para produzir um banco de dados para que o produtor tenha acesso e faça uma análise mais criteriosa da escolha das variedades. De pesquisa em pesquisa, os projetos acabam formando um cenário em mosaico, com plantações de todos os tipos, tamanhos e cores. Quando são colhidos os materiais, a gente começa uma nova fase. Por exemplo, nesse exato momento, a gente está fazendo a semeadura de feijão carioca, né? Em alguns cultivares da Embrapa. Nós já temos no campo experimental também trigo, também já plantado, sorgo já plantado, para produzir também informações desses cultivares que participam da segunda safra, né? Da safrinha no oeste do estado da Bahia. A agricultura experimental atenta aos detalhes
No laboratório da Fundação, são centenas de pesquisas para combater pragas e doenças. Nós temos fungos, bactérias, vírus e os nematóides, que são os vermes do solo que causam doenças nessas plantas cultivadas aqui na nossa região. Aqui, nesse momento, a gente estava fazendo a identificação e quantificação dos fitonematóides presentes nas amostras que nós recebemos. O laboratório da Fundação Bahia, ele recebe amostras de toda a região para poder identificar e quantificar esses nematóides que estão presentes nos solos. As pesquisas que a gente faz aqui é mais visando controles alternativos, como o uso de controle biológico, uso de plantas não hospedeiras. Então, isso leva em torno de uma safra, porque no início da safra a gente faz toda a estratégia e aí a gente avalia no decorrer da safra, para chegar no final da safra a gente ter uma noção se aquilo funcionou ou não, se a gente vai utilizar aquele produto, aquela cultivar, aquele material como estratégia de manejo. Foi através de estudos como este que, em 2013, os pesquisadores daqui ajudaram a descobrir como controlar a helicoverpa, uma praga até então inexistente no Brasil. A lagarta atingiu as plantações e chegou a causar muitos prejuízos. A Fundação ela realizou trabalhos de produtos de outros países aqui, né? E a Bahia ela teve esse benefício de ser o primeiro estado a usar esses produtos que realmente a gente conseguiu manejar essa praga. As pesquisas são desenvolvidas através de parcerias com outras instituições, como a Embrapa, universidades, empresas privadas ou associações. A pesquisa ela tem que estar preparada para esses desafios que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Há também estudos com o gergelim. Neste momento, estão em andamento ainda pesquisas com 18 variedades de trigo, 30 de sorgo e 3 de feijão. Os testes são em regime de sequeiro e irrigado. E a preocupação com a saúde do solo, tendência mundial, tem sido uma das principais linhas de estudo. A Fundação Bahia tem um experimento na área de solos que já tem 12 anos de implantação, que é um experimento de rotação de cultura com as principais culturas da região: soja, milho e algodão e plantas de cobertura. Essas plantas de cobertura são utilizadas na entre-safra para que o solo não fique exposto. A rotação de cultura, como o nome sugere, você vai fazer um sistema rotacionado. Se esse ano nessa área eu plantei algodão, no ano que vem eu vou plantar soja e no outro eu vou plantar milho. É importante a gente distinguir rotação de sucessão, que às vezes tem um produtor que planta soja e algodão, isso é uma sucessão. Na rotação de cultura tem que entrar essa terceira cultura para realmente ser uma rotação de culturas. Tem benefícios diversos aí para o solo, principalmente para a microbiota, para os micro-organismos, a vida do solo melhora quando você faz esse sistema de rotação. Entre as plantas de cobertura que protegem o solo estão a braquiária, o sorgo, o milheto e esta aqui, miudinha, a crotalária. A crotalária é essa aqui, é uma planta de cobertura. Geralmente ela é cultivada depois do cultivo da soja, por exemplo, porque ela protege o solo, funciona como adubo verde, ajuda no combate à erosão do solo e no controle biológico de vermes. E, para completar, deixa a paisagem assim, belíssima. Os campos da agricultura e da ciência crescem cada vez mais na mesma direção. Sem pesquisa, a gente não consegue buscar essas soluções. Então, a pesquisa é importante em todas as áreas, desde máquinas, de vacinas e de tecnologias para o agro. Viva a ciência agrícola do Brasil! E vamos agora para o sul da Bahia. É de lá que vem uma receita que mistura sabores. Uma forma de terminarmos o ano com muita doçura. Vamos ver como preparar um pudim de queijo que leva também calda de doce de leite e farofa de tapioca com coco. Eita, vamos ver! Uma sobremesa. É um pudim de queijo com calda de doce de leite e farofa de tapioca com coco. Quem criou foi o chefe aqui de Arraial da Ajuda, o Léo Poça. Léo, o que você levou em consideração na hora de criar esse prato? Então tem textura, tem cremosidade, tem crocante. Para mim tem tudo que uma sobremesa precisa. Para fazer a massa do pudim, você vai precisar de 150 gramas de queijo coalho ralado, 150 gramas de creme cheese, 150 gramas de ovos,
equivalente a 3 ovos, 280 gramas de leite condensado e 350 ml de leite integral. Para a calda caramelizada, vamos usar 250 gramas de açúcar e 120 ml de água quente. Já para a calda de doce de leite, vamos precisar de 150 gramas de doce de leite e 100 gramas de creme de leite. Para a farofinha de tapioca, o chefe indica 250 gramas de tapioca flocada, 100 gramas de coco fresco ralado, 50 gramas de açúcar e meia colher de chá de sal. O primeiro passo é preparar a calda caramelizada. Numa frigideira, o chefe derrete o açúcar. Quando ele está assim dourado, ele acrescenta água quente e mexe até a calda ficar homogênea. Depois, é só pincelar essa calda de caramelo nas forminhas. O segundo passo é fazer a massa do pudim. Para isso, vamos colocar no liquidificador o queijo coalho, os ovos, o creme cheese, o leite condensado e o leite integral. Depois é só bater tudo isso por 1 minutinho. Agora que ele colocou a massa dentro das forminhas, é hora de colocar as forminhas dentro de uma panela maior com água, para que o pudim pudesse assar em banho-maria por mais uns 20 minutinhos. Enquanto os pudins assavam, o chefe preparou a calda do doce de leite. Foi bem prático. Numa panela quente, ele colocou o creme de leite, doce de leite e mexeu bastante sem parar até ficar neste ponto. Em seguida, foi a vez de fazer a farofinha de tapioca. Para isso, o chefe derreteu numa panela o açúcar. Colocou a tapioca flocada, o coco ralado e uma pitadinha de sal. Chegou a hora de montar o prato. Ele desenformou o pudim, colocou a calda do doce de leite ao redor, colocou a farofinha de tapioca por cima e ainda decorou com algumas flores comestíveis. Esse aqui é o prato montado. De acordo com o chefe, a receita rende entre 5 e 6 porções. Vai variar um pouquinho aí do tamanho da forminha, né, chefe? Vamos então provar? Essa crocância da farofinha, da tapioca, junto com essas flores comestíveis, o sabor ficou especial. Fica facinho fazer em casa, né? Fica. Na finalização, se você quiser finalizar com um pouquinho de sal, vai cair super bem também para agradar aquela pessoa que não é muito doce. E assim, com doçura, a gente encerra esta edição do Bahia Rural, a última de 2024. Quero agradecer a você pela companhia ao longo de todo o ano. Na próxima quarta-feira começa um novo ciclo e desde já eu quero desejar para você e para sua família um 2025 de paz, de alegrias, prosperidade e ternura. Muito obrigada e a gente volta a se encontrar no próximo domingo, já em 2025, hein? Até lá!